Se eu clicar aqui, olha que interessante, ele some com o texto anterior e insere esse novo texto com as informações atualizadas desse novo campo preenchido, desses novos valores e informações preenchidas. E chama o atributo get, assim ele vai pegar o valor que o usuário inseriu lá. Então a gente vai ter acesso ao valor, aquela data de nascimento que o cara inseriu. E aqui, vocês podem ver que o nome, ela está na minha primeira coluna e na minha primeira linha. Então é isso que a gente vai indicar aqui para o Python, tá bom? Você sabe criar interfaces gráficas com Python? Ou melhor, sabe criar interfaces modernas e customizadas com Python? Como essa aqui, por exemplo. Se você não sabe, sou Augusto Eficiência Programada e nesse vídeo eu vou te ensinar. Já fica comigo e bora pro código. Primeiro, só vou mostrar aqui qual é o nosso objetivo final, né? O resultado onde a gente quer chegar. Tem uma interfacezinha simples, mas customizada, tá bom? Que ela vai funcionar o seguinte. Eu vou aqui inserir o meu nome, eu vou inserir a minha data de nascimento, vou apertar esse botão e ele vai calcular minha idade e vai inserir nessa caixinha de texto quantos anos essa pessoa, no caso eu, tem. E ele está funcional, está correto. Então é uma lógica simples, uma interface simples, mas é um bom para ele dar o pontapé inicial nesse mundo de interface, você entender mais ou menos qual é o processo que você deve seguir, o passo a passo, os elementos que você pode usar para construir uma interface, beleza? Então vamos lá, como de praxe, vamos criar esse código do zero, tá pessoal? Então vamos lá, vou aqui para esse meu código para fazer e vamos precisar de duas bibliotecas hoje, tá bom? Primeira biblioteca que vai ser justamente para construir as interfaces gráficas, essa biblioteca é chamada Custom tkinter, beleza? Existe uma biblioteca padrão do Python chamada só tkinter, tá bom? Só tkinter, que aí você não precisaria baixar, porém ela tem uma personalização muito ultrapassada, pessoal. Olha aqui, olha como é que é o estilo dela, é algo bem lá do Windows XP, bem passado, bem ultrapassado. A gente não quer isso, a gente quer algo mais moderno, tá pessoal? Por isso que eu optei por utilizar essa biblioteca Custom tkinter, que permite a gente criar essas interfaces um pouquinho mais modernas, com Dark Theme, enfim, de fato mais customizadas. Porém, essa aqui não é uma biblioteca padrão, então a gente vai ter que instalar ela. Então o primeiro passo aí que eu recomendo vocês darem é vir aqui no seu VS Code, terminal, abra um novo terminal e execute o seguinte comando, tá bom? Pip install custom tkinter. Basta rodar esse código aqui que em poucos segundos você já vai ter ela instalada. Eu não vou rodar porque eu já tenho, mas recomendo que vocês façam aí. Depois, pronto, já vai estar apto a fazer esse nosso códigozinho, beleza? E também a gente vai estar importando um objeto, né, uma classe datetime da biblioteca datetime, que é justamente essa biblioteca, um módulo que a gente usa para lidar com datas. Lembra que a gente vai fazer um botãozinho, né, para calcular a nossa idade? Então a gente vai estar lidando com datas no Python. Sempre que a gente lida com datas no Python, a gente tem que importar essa classe aqui, objeto datetime da biblioteca datetime também, beleza? Então vamos lá, já fiz essas importações, tá bom? Vamos fazer nossos primeiros passos. Vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é de fato criar a nossa janela, né? Criar o nosso GUI, a nossa interface. Como é que a gente faz isso? A gente instancia um objeto chamado CTK dessa biblioteca CTK. Como é que eu faço isso, Augusto? Simples. Primeiro chamo a biblioteca, que eu apelidei como CTK, Custom tkinter, tá bom? Vou botar um ponto e vou instanciar, né? Vou criar um objeto CTK, com, se eu não me engano, desculpa, é com C e T maiúsculo com K minúsculo, beleza? Dessa forma aqui, a gente já cria a nossa janela. Beleza? Também vou dar uma customizada nela. Eu vou dar aqui um modo de aparência, um Dark Theme, no modo escuro, pessoal, que eu gosto, eu acho bonito. Como é que eu faço isso? Eu chamo a minha biblioteca, CTK, vou chamar uma função chamada setAppearanceMode. O que eu vou botar aqui? Eu vou botar Dark, que eu gosto do Dark Theme. Porém, se você quiser um tema claro, você pode botar Light. E se você quiser o padrão System, você bota System. Que, se eu não me engano, é o Light, é o tema claro. Show? Eu também vou customizar as cores padrões dessa nossa interface. Eu vou botar aqui um verdinho que eu achei que fica bem bonito. Como é que eu faço isso? De novo, chamo a biblioteca CTK, que eu importei aqui em cima, tá bom? E uma funçãozinha chamada Default Color Theme. E aqui eu vou botar verde, beleza? Por padrão, pessoal, eu acho que é azul. Fica bem bonitinho também, mas aí fica a critério de vocês. Eu deixei esse blue aqui. Você tem até a opção de dark blue,
um azul mais escuro. Desculpa, eu não botei blue, eu deixei como green, porque eu acho que fica bonitinho também, beleza? Ainda nessas etapas iniciais de configuração inicial da minha janela, da minha interface, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um título para ela também. Eu vou chamar a minha janela, que eu criei aqui, beleza? Esse meu objeto CTK, e vou dar um título para ela. Como é que eu faço isso? Eu chamo um método chamado type, bem intuitivo. Vou botar aqui, ó, calculadora de idade. Vai ser o títulozinho daquela aplicaçãozinha. Vocês vão ver que vai aparecer ali em cima já já. Vocês vão ver isso, tranquilo? E aqui também vou fazer a última etapa de configuração inicial, é definir as dimensões da minha janela. O quanto ela tem de largura e de altura em pixels, tá, pessoal? Lembrando que isso aí é muito tentativa e teste, né? Você testa uma configuração, né? Uma largura e uma altura, vê se tá ok, se não, você vai alterando. Eu dei uma testada aqui, eu cheguei no seguinte resultado. Eu quero 350 de largura, tá bom? Em pixels, e 300 de altura. Como é que eu faço isso? De novo, eu vou chamar aqui a minha janela que eu criei, vou chamar um método chamado geometry, geometria. O que eu vou passar aqui? Em formato de texto, eu passo primeiro quanto eu quero de largura, que eu disse para vocês que é 350, vezes, né, quanto eu quero de altura, que é 300, tá bom? Se eu quiser só mostrar aqui rapidinho a minha interface, olha como é que eu faço isso. Vou até pular para a última linha, que é de fato a linha que o comando que você chama a interface, de fato plota ela, visualiza ela. Como é que eu faço isso? Ó, vou chamar a minha janela e vou chamar um método chamado main_loop. Eu só vou fazer isso, não preciso passar nenhum parâmetro aqui, ó. Vou salvar o meu código, vou rodar esse códigozinho aqui e vamos ver o resultadozinho dela. Ele vai abrir uma nova janelinha com a sua interface. Aqui, ó, já abriu, tá na minha outra tela, só vou arrastar aqui para vocês. Olha que interessante, ele já criou a minha janela, logicamente não tem nada aqui, a gente só de fato criou ela, já tem por padrão essa geometria e aqui o título dela e também esse dark theme aqui, já tá escuro, beleza? Então, primeiro passo, que é só essa configuração inicial dessa nossa janela, dessa nossa guia, fizemos. Agora, a gente vai começar a incluir os campos. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um campozinho de nome, beleza? E para esse campo eu tenho uma entrada de texto aqui para de fato receber essa entrada do usuário. A mesma coisa para a data de nascimento. Tem o nome do campo e essa entrada, beleza? Vamos focar nessas aqui primeiro, depois a gente avança para o botão, para essa outra caixa de texto aqui. Então vamos lá. Como é que eu faço isso? Lembrando, pessoal, para você criar uma interface gráfica aqui no Python, vou até fechar aqui, posso fechar esse terminal, é um passo a passo, é uma receitinha de bolo, não envolve muita lógica, é algo um pouco, entre aspas, chato, vamos dizer assim, porque é muito no detalhe, você vai ter que ir testando, posição, tal, posicionar os elementos, então relaxa, não envolve muita lógica. É mais receitinha de bolo que eu quero passar aqui para vocês, é mais ou menos um passo a passo que a gente segue, beleza? E algumas orientações principais. Vamos lá, vamos primeiro, pessoal, criar o nosso rótulo para o nome, para aquele campo de nome. Só vou criar um nomezinho, né? Aquele rótulozinho. Isso aqui. Depois a gente cria essa entradinha de texto aqui. Como é que eu crio esse campo de nome? Beleza? Vamos lá. Vou criar uma variável chamada rótulo nome, tá bom? E como é que eu vou criar aquele campozinho? Eu vou instanciar um objeto chamado CTK label, beleza? Porque eu só quero uma label, né? Só quero um rótulozinho. E primeiro o que eu vou passar aqui dentro como parâmetro? Aqui a minha janela, a minha GUI que eu criei, tá, pessoal? E outra coisa também que eu vou passar é o texto, é o rótulozinho que vai aparecer lá. E por padrão, eu disse que eu quero botar rótulozinho de nome, beleza? Agora, se eu rodar isso aqui, pessoal, vou até atualizar, salvei o código, eu vou rodar, tá bom? Vamos ver se já apareceu. Olha que interessante, ainda não apareceu meu nome. Por quê? Por enquanto, eu só criei esse rótulo, mas não posicionei ele em nenhum momento na minha interface. Eu não inseri ele na minha interface. E é isso que a gente tem que fazer, essa receitinha, esse passo a passo. Primeiro eu crio o meu rótulo, depois eu tenho que posicionar ele, tá bom? E como é que a gente vai posicionar? A gente vai usar a metodologia de grid, né? de grade, vamos dizer assim. Que é o seguinte, você quebra a tua interface em várias grades, né? Como se fosse várias linhas e várias colunas. E aqui, vocês podem ver que o nome, ela está na minha primeira coluna e na minha primeira linha. Então é isso que a gente vai indicar aqui para o Python, tá bom? Vamos lá, vamos posicionar essa brincadeira aqui. Vamos usar essa metodologia de grid, né? De grade. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou chamar esse meu rótulo, que eu chamei de rótulo nome, né? Apelidei, salvei nessa variável rótulo nome e vou posicionar ela usando esse grid aqui. Como eu falei, vou usar esse lance da grade. E eu disse para vocês que eu quero a minha primeira linha, eu quero posicionar ela na minha primeira linha. Contagem no Python sempre começa em 0. Então eu boto row, né, linha 0. E também a minha coluna eu quero que seja a primeira. Então de novo, tá, pessoal? Eu vou chamar aqui column e vou passar esse valorzinho de 0. Outra coisa aqui, mas é mais perfumaria, que eu vejo o pessoal botando, é esse pad X e esse pad Y aqui. O que ele significa? Vou explicar rapidinho para vocês. É só a distância que ele vai dar com os outros campos, né?
tanto em Y, ou seja, na vertical, quanto em X. Então ele está espaçando aqui desse campo nome. Geralmente o pessoal usa esses valores padrões de 20 e 20, beleza? Então eu vou seguir essa boa prática. Agora, se eu rodar esse código aqui, só fechar a interface, se eu salvar e rodar esse código, vamos ver se ele já inseriu na minha interface, já tem aquele meu campozinho. Olha que interessante, já posicionei aqui nessa primeira posição. Beleza? Agora vamos inserir essa caixinha de texto para a gente de fato receber essa informação do usuário, tá bom? Vou fechar aqui, vou voltar para o nosso código. Como é que eu faço isso? Cara, bem semelhante. Mas o que vai mudar é o seguinte, ó, vou criar uma variável agora chamada entrada nome, né, porque vai ser de fato aquela caixinha de entrada, e eu vou instanciar um objeto não ctk_label, mas ctk, com Q minúsculo, de entrada. O que eu vou passar aqui? Só a minha janela, beleza? E a minha lógica vai ser a mesma para posicionar ele, ó. Vou até copiar aqui, vou trocar aqui rótulo nome por entrada nome. E o seguinte, eu quero ele na minha primeira linha, mas na minha segunda coluna, tá bom? Aqui, ó, tá vendo? Na posição 1. E é isso que eu vou passar lá. Eu vou manter o row igual a 0, mas coluna eu vou passar. Agora eu vou fazer a mesma coisa, até para a gente ser bem eficiente, porque vai ser igual, tá bom? Vou até descomentar aqui, ó, já deixei o código pronto aqui. Fazer a mesma coisa, mas para esse rótulozinho aqui de data de nascimento. Vou criar aqui um nome, né, o campo desse texto, desse rótulo, e também o campo aqui de entrada, para a gente receber esse valor aqui do usuário, tá, pessoal? A única coisa que vai mudar é que eu vou posicionar na segunda linha, tá bom? Elemento 1, as colunas vão ser iguais. Então vocês vão ver aqui, ó, se eu voltar para o meu código, a única coisa que mudou é que eu posicionei ele na minha linha 1, na minha segunda linha. Que nem aqui a minha entrada, posicionei na segunda linha, mas na coluna 1, só para ficar alinhado com aquela outra entrada de cima do nome, beleza? Então, sem mistério por enquanto. Agora, vamos fazer o seguinte, esse aqui eu vou criar um pouquinho do zero, que é um pouquinho diferente, algo novo, mais ou menos diferente. A gente vai criar o nosso botão. A gente tem aqui esse botãozinho, que eu vou clicar, ele vai calcular a idade. Show? Então vamos lá, vamos criar esse botão. Como é que eu crio essa brincadeira aí? Vou criar uma variável chamada botão calcular, tá, pessoal? E como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente cria um botão? A gente instancia um objeto, se eu não me engano, ctk button, de botão, beleza? O que a gente vai passar aqui para ele? De novo, passar a minha janela, a GUI, né? A interface onde eu quero inserir esse botão. Vou botar aqui o texto que vai aparecer lá naquele botão, vai ser calcular idade, beleza? E por enquanto só. Vai ter mais alguma coisinha aqui, mas daqui a pouco a gente volta nele. Eu vou posicionar, seguindo aqui a mesma lógica, tá, pessoal? Vou até copiar aqui, só vou trocar entrada, data de nascimento por botão calcular. Eu quero posicionar ele na minha terceira linha. Então aqui vai ser o quê? 2, tá bom? E onde é que eu vou posicionar ele? Onde é que eu vou posicionar ele em termos de coluna? Cara, a minha lógica vai ser o seguinte. Eu quero que esse botão ele ocupe toda a minha interface em termos de largura, tá, pessoal? Como é que eu vou fazer isso? Então primeiro eu vou posicionar ele já posicionei na minha linha 3, beleza? Mas eu vou posicionar ele na minha coluna 0. Então, por padrão, ele vai vir aqui para a esquerda, como se fosse aqui na mesma largura, no mesmo posicionamento desses campos de nome e data de nascimento, beleza? Depois a gente expande ele, já vou explicar como a gente faz isso, tá bom? Então vamos lá, eu inseri ele na minha terceira linha, na minha coluna 0, tá, pessoal? Eu quero minha coluna 0 aqui. Se eu rodar do jeito que tá, vocês vão ver que ele não vai estar estendido, provavelmente ele vai estar lá para a esquerda, tá, pessoal? Eu acho, vamos ver. Olha que interessante, é isso aí mesmo. Como é que eu faço para eu expandir ele automaticamente até o final dessa minha interfacezinha aqui, até mais ou menos aqui para alinhar com esses campos de entrada? Seguinte, vou passar dois parâmetrozinhos aqui. O primeiro é o seguinte, vou passar um parâmetro chamado stick, só para falar o seguinte, ó, por padrão, essa custom tk-enter, ela sempre vai centralizar os seus botões, os seus elementos. Mas aqui eu quero que ela não centralize, mas quero que ela ocupe a minha coluna, a minha interface inteira em termos de largura. Então eu quero expandir ela da esquerda para a direita. E aqui, em vez de você falar left, right, você fala em pontos cardeais. Então eu quero do oeste, tá? Na esquerda seria oeste, para leste. Como é que eu faço isso? Eu passo esse parâmetrozinho WE. W significa west, de oeste, em inglês, e east, de leste, tá bom? De leste, em inglês. Mais uma coisa que eu tenho que passar aqui também é o seguinte, vou até mostrar aqui para vocês um exemplozinho que eu separei aqui no navegador, beleza? Só para ficar bem claro. Eu quero que ele ocupe toda a minha interface. Tá vendo que eu tenho essa metodologia de grid? Então, por exemplo, se eu quero que esse widget 3 aqui, ele está ocupando duas colunas. Então, preciso indicar para o Python, para a interface, que eu quero que ele ocupe X colunas. Nesse caso, quantas colunas a gente vai ocupar
ocupar? Você vai na tentativa e no teste, tá, pessoal? Eu vi aqui que a gente vai ter que ocupar 4 colunas. Se eu botar 3, teoricamente, eu pensei que tinha pensado em 2 ou 3. Mas quando eu boto 2 ou 3, ele fica aqui no meio do caminho, ele não vai até o final. Então, de novo, é na tentativa e no teste. E como é que eu indico isso, né? Quantas colunas ele tem que ocupar em termos horizontais? Como é que eu faço isso? Eu passo um parâmetrozinho chamado columns span, beleza? E vou passar o número de colunas que eu disse para vocês, que é 4. Agora eu vou fechar essa interfacezinha aqui, vamos salvar o meu código, vamos ver se ele já conseguiu fazer essa expansão, né? Vamos dizer assim. Aqui, olha que beleza, ele já ocupa em termos horizontais toda a minha interface, até termina alinhado com essas caixas de texto aqui. Tranquilo? Então, show! Agora vamos fazer o último, vamos inserir o nosso último elementozinho, que é basicamente uma entrada de texto, né? Esse aqui, mas só que maiorzinha. Então ela vem aqui, que nem esse botão de calcular a idade, ela vai ocupar toda essa interfacezinha aqui, em termos horizontais, tá, pessoal? Como é que eu faço isso? Ó? De novo, vai ser extremamente parecido com o que a gente fez aqui em cima, beleza? E aqui, em vez de criar um button, eu crio uma caixa de texto, né? Eu instancio um objeto text box, passa aqui a minha janela, e de novo, mesma coisa, mas eu vou posicionar ela aonde? Na minha quarta linha, tá, pessoal? No índice 3, na minha linha de índice 3, beleza? Que vira o 4, show? E a mesma coisa que eu vou fazer é uma lógica que eu fiz pro botão. Quero que ela ocupe inteiro, então eu repito aquele parâmetrozinho colors span igual a 4 e boto esse parâmetrozinho stick, né, para ela ocupar de oeste para leste, esquerda para direita, beleza? Um ajustezinho que eu vou ter que fazer, vocês já vão entender o porquê desse código, vou rodar aqui só para vocês verem, é o seguinte: por padrão, ela vai ser muito, olha aqui, quero mostrar para vocês, tá vendo? Que ela é muito larga, muito alta, vamos dizer assim, tem uma altura maior, tanto que fica até colapsada aqui com a minha interface, teria que vir aqui abaixar, olha como ela é grande, sendo que eu quero um texto muito simples ali, uma frase bem simples, então não preciso dessa altura toda, então vou ajustar a altura dessa minha caixa de texto. Como é que eu faço isso? Até deixei comentário aqui, ó. Eu passo um parâmetro chamado height, né, de altura, e boto aí o valor que eu quero, de novo, tentativa e teste. Cheguei nesse valorzinho mínimo aí, o valor ideal de 50. Se eu rodar aqui, vocês vão ver que vai dar tudo certo. Vamos ver? Olha que interessante. Já tá uma caixinha mais compacta, que eu posso até escrever ela. Show? Então, beleza. Já fizemos tudo em termos de interface, só falta uma lógica bastante importante. Aqui, como é que isso aqui funciona? O ideal é eu botar aqui o meu nome, eu botar a minha data de nascimento, beleza? E eu clico nesse botão aqui, ó, e ele deveria mostrar aqui na tela, calcular a minha idade e mostrar quantos anos essa pessoa aqui, no caso eu, tem. E por que ele não está fazendo isso? Porque eu não inseri a lógica desse botão. Eu só criei o botão. Por enquanto, ele só está criado aqui, beleza, na interface, mas quando eu clico nele, não tem nenhuma lógica por trás dele. Isso que a gente precisa passar. A gente precisa passar a lógica que ele tem que fazer, a lógica que ele tem que executar. E como é que eu faço isso? Aqui, ó. Vou fechar, beleza? Como é que eu faço isso? Eu vou ter que criar uma função aqui no Python e depois chamar essa função dentro desse botão, beleza? Como é que eu faço isso? Vou aqui no início, beleza? Aqui até antes de eu criar a minha janela, eu vou até copiar daqui, pessoal, a funçãozinha que eu criei. Lembrando que eu já ensinei a fazer essa lógica aqui da calculadora de idade em outro vídeo aqui do canal, para iniciantes, um projeto iniciante, que é bem interessante, inclusive, eu vou deixar aqui no card para você dar uma conferida nele, porque aqui eu não vou me aprofundar nessa funçãozinha, nessa lógica que eu já fiz em outro vídeo. O ideal aqui é só focar na interface, como é que a gente implementa essa função na interface, beleza? Então, dá uma olhada lá no vídeo depois. Então vamos lá, criei essa minha funçãozinha, como é que ela faz? Passando rapidamente por ela. Ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar a data de hoje, beleza? A data e hora atual, vai receber a data de nascimento do usuário, mas onde é que está essa data de nascimento? Olha aqui, ele não vai inserir dentro dessa entrada aqui, nesse campinho de entrada de data de nascimento, que eu estou armazenando nessa variável. Então como é que eu consigo pegar o valorzinho que está lá naquela entrada, que o usuário inseriu na minha interface? Simples, eu chamo aquele meu elemento, aquela minha variável, que é a entrada data de nascimento, que eu dei esse nome, e chamo o atributo get. Assim ele vai pegar o valor que o usuário inseriu lá. Então a gente vai ter acesso ao valor daquela data de nascimento que o cara inseriu. Ele vai converter essa data que, teoricamente, inicialmente é um texto, é um objeto string, em um objeto datetime. Porque lembra daquilo, datas em Python têm que ser tratadas como objetos datetime. Tranquilo? Vai fazer a diferença entre a data de nascimento e a data e horas atuais e vai calcular a idade dele. Show! Mas olha que interessante. A minha meta, pessoal, é inserir aquele textinho falando sua idade, a idade de fulano é X anos. Então a minha lógica não é só calcular a idade. Eu preciso calcular a idade e inserir nesse campozinho que eu criei. E como é que eu vou fazer isso? Qual é a lógica que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou
primeiro, antes de inserir, eu tenho que certificar que eu vou apagar o que já está naquele campo. Vocês já vão entender o porquê. Por enquanto, não vamos botar essa lógica de apagar, vamos botar só a lógica de inserir para você ver a necessidade que a gente tem de primeiro apagar o texto que já existe lá e depois inserir. Mas por enquanto, vamos só inserir. Como é que eu faço isso aqui? Ó? Eu vou pegar a minha caixa de texto, lembrando aqui, ó, qual é a variável que eu armazenei aquele texto, aquela janela, aquela caixa de texto. Essa variável chamada caixa de texto. Vou fazer o seguinte, vou chamar um parâmetro chamado insert, beleza? Primeiro, o que eu vou passar aqui, ó, 00, só para ele entender que eu quero que insira desde o início ali da minha caixa de texto, né? Não preciso pular espaços nem nada, sempre vai ser no início, começando no início. O que eu vou passar aqui? Vou passar uma string formatada, bonitinha, né? No caso aqui, eu quero que print o nome daquele usuário, né? Qual o nome daquela pessoa? Como é que eu tenho a informação do nome da pessoa? Lembra que ela também insere isso nessa entrada aqui, nessa caixinha de entrada? Qual é o nome dela? Qual é o nome que eu estou dando para ela? Essa variável aqui, entrada, nome. E de novo, vou usar aquele métodozinho get, tá bom? Para pegar esse valorzinho. No caso, para pegar o nome que a pessoa inseriu. Essa pessoa, então, já vou ter aqui, conseguir printar na tela o nome da pessoa que ela inseriu. Tem X anos. Onde é que está o valor da idade dele? Tá nessa variável idade aqui que a gente criou, beleza? X anos. Aqui eu não vou botar get nem nada, por quê? Porque esse valorzinho aqui está dentro dessa variável local. Essa variável aqui que existe dentro dessa função, que acabou de ser criada. Eu não estou tendo que pegar de um campo que o usuário inseriu. Então não preciso botar get nem nada aqui, só vou puxar direto essa variável. Pronto, já botei aqui um texto. Vamos fazer o seguinte, ó, já criamos a lógica, a função, vamos só aplicar essa função no nosso botão. O que eu vou passar aqui? Ó? Passar um parâmetrozinho chamado command e vou passar o que? O nome da função que eu criei, que é calcular idade. Vou rodar esse código aqui e vocês vão ver a lógica. Vamos ver se deu certo ou não e também vamos ver a necessidade de primeiro apagar aquele textinho antes de inserir um novo. Ó, vamos lá, de novo aqui, ó, vou botar Augusto, vou botar a minha data de nascimento e aqui vou clicar, olha que interessante, ele já conseguiu. Mas, por exemplo, vamos supor que eu estou na mesma interface aqui e quero rodar, sei lá, para outra pessoa aqui, vou botar o meu pai, beleza? Então vou botar aqui a data de nascimento dele, 30/04/1958, meu coroa tá velhinho, mentira, tá bem. Olha que interessante, se eu não boto para deletar antes, ele vai inserindo nessa caixa de texto e vai juntando os nomes. E eu não quero, tá, pessoal? Eu quero que sempre atualize, sempre sobrescreva. Eu quero, por exemplo, depois que eu calculo o Sérgio, depois de ter calculado o Augusto, quero que apareça aqui só o Sérgio, o Augusto, beleza? Então, por isso que eu tenho que excluir o texto antes de inserir. E como é que a gente faz isso? Bem simples aqui, eu vou até fechar. Só vou botar uma linha de comando antes de inserir. Vai ser algo bem semelhante, até mais fácil. Vou chamar minha caixa de texto, vou chamar um método chamado delete, né, de deletar. De novo aqui, eu quero deletar desde lá do início, então bota esse 00 até o final, ou seja, eu quero apagar tudo. Então bota aqui end, então aqui do início até o final. Olha que interessante. Vou rodar esse código aqui para a gente fechar nossa interface, ela vai estar funcional e 100%. Vamos lá? Espera ela rodar aqui. Show! Olha que interessante aqui. Eu vou inserir o meu nome. Eu vou inserir a minha data de nascimento. Vou calcular a minha idade. Então, cliquei nesse botão. Ele já aplicou a minha lógica. E se eu quiser aqui, sei lá, trocar o nome da minha pessoa e botar aqui, trocar a minha data de nascimento também. Se eu clicar aqui, olha que interessante. Ele some com o texto anterior e insere esse novo texto com as informações atualizadas desse novo campo preenchido, desses novos valores e informações preenchidas. Beleza? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Lembrando, isso aqui é um passo a passo, né, uma receitinha de bolo. E outra coisa interessante que eu separei para vocês, eu vou deixar no link da descrição, é o seguinte: eu baixei aqui um exemplo, que se eu rodar esse exemplozinho aqui, vocês vão ver que ele vai ter uma interface super complexa, com vários elementos. E por que ela é valiosa aqui? Porque você vai ver todos os elementos, ou a maioria dos elementos, que você pode inserir usando essa biblioteca, né, Custom TK-Inter. Então aqui tem esses botões que a gente criou, mas olha que interessante, tem esses dropboxzinhos aqui, então você pode aprender como você pode fazer. Tem esse scroll bar aqui, né, vamos dizer assim, vai aumentando, olha que interessante. De novo aqui, umas caixas, uns Dropbox. Tem esses Radio Buttons, que a gente chama. Tem esses Checkbox, beleza? Aqui, olha que interessante. Isso aqui não lembro o nome desse. Esse aqui é o Radio Button. O nome desse, acho que é Trigger, sei lá. Não sei. Mais interessante aí, pessoal. E como é que você vai ver como cada um, qual é o nome de cada um, como é que posiciona ele? Justamente vindo aqui nesse código e dando uma olhada aqui nos botões, né, nos elementos que ele cria aqui, ó. Por exemplo, a gente já criou o button e o label no nosso código. Mas olha, tem esse option menu aqui. Qual que é esse option menu? Provavelmente é esse aqui, ó.
talvez esse aqui, algum desse, não sei, tem que ver, tá, pessoal? Aqui, ó, tem vários, a Textbox a gente criou, Tab View, qual é o Tab View? Não sei, tem que ir testando. Mas o que é muito interessante é justamente isso, você pegar esse código aqui, ter noção de todas ou a maioria dos elementos que você pode inserir e vai procurando o nome deles e veja como é que o usuário aqui, esse código aqui inseriu e vai brincando com ele, principalmente com essas orientações que eu dei para você hoje, do grid, mas enfim, já falei bastante, essa era a ideia de hoje. Então, comenta aí se você quer mais conteúdo de interface, porque essa aqui é a interface que eu criei. É algo simples, então se você quiser algo mais complexo, mais aplicado, comenta aí. E também vou deixar o meu convite para vocês, para participarem aí do nosso mini curso, fazerem nosso mini curso de Python. A gente não ensina interface lá, mas a gente ensina um dashboard, criar um dashboard bem bonito, tá bom? E um projeto bem completo de análise de dados para o seu portfólio. Pode ser muito interessante, se der um pontapé inicial nesse mundo de análise de dados, beleza? Então, vou ficando por aqui, bons estudos e até a próxima.